Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 13 de abril, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 ao 48. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E lhes disse: "Assim como está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciadas a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, aqui é Paulo Barbosa. Você que já ouve essa pregação todos os dias, que Deus te abençoe. Você que está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo e que você possa todos os dias estar conosco. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações. Se você puder, deixe hoje nos comentários da pregação o seu testemunho e principalmente compartilhe essa pregação. Compartilhe todos os dias nos seus grupos de WhatsApp, nas redes sociais e me ajudem. Vamos evangelizar, vamos espalhar a palavra de Deus. Nós somos as testemunhas do Senhor. O Evangelho de hoje, ele é a continuação do Evangelho que Jesus vai a Emaús para encontrar aqueles dois discípulos. E quando eles entendem que era Jesus, eles voltam apressados para Jerusalém para contar, para falar de tudo que eles tinham visto e ouvido. E eles estavam admirados. E quando eles estão ainda falando com os outros apóstolos o que tinha acontecido, o próprio Senhor Jesus aparece no meio deles e diz para eles: "A paz esteja convosco." Meu irmão e minha irmã, Jesus, ele aparece para os discípulos. Jesus, antes de ele voltar para o Pai, ele vai ter ainda alguns momentos com os discípulos. Depois de pregar e de anunciar o amor àqueles que já estavam na mansão dos mortos, Jesus agora vai testificar. Jesus agora vai confirmar no coração dos discípulos tudo aquilo que ele havia semeado. As palavras, os ensinamentos, tudo que os discípulos viram e ouviram. Porque quando Jesus morre,
É como se eles deixassem escapar muitas coisas que aconteceram e principalmente a lembrança de tudo que Jesus falou. Porque o que aconteceu com Jesus, tudo ele havia falado com os discípulos várias vezes. Mas eles ainda não compreendiam. Eles ainda não conseguiam enxergar essa verdade. Que Jesus morreria, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Então, Jesus aparece ali naquele cenáculo. E é muito bonito, é maravilhoso nós entendermos isso. Jesus ele busca aqueles 2 discípulos que estavam distantes, reconduz aqueles 2 aonde os outros estavam, para que ele pudesse manifestar a todos os discípulos, a todos os apóstolos. E quando Jesus aparece, ele fala uma frase que toca muito meu coração: a paz esteja convosco. O quanto os discípulos precisavam ouvir essa palavra de Jesus, porque eles estavam aflitos, assustados, cheios de medo. Todas as vezes que a porta daquele lugar que eles estavam escondidos tinha algum barulho, eles já achavam que eram os soldados que iam prendê-los. Eles estavam muito assustados, com medo, porque eles tinham perdido o seu líder. Eles tinham perdido o Senhor Jesus e eles estavam sem direção. E esse medo fez com que eles esquecessem, fez com que eles não lembrassem de tudo que Jesus tinha falado com eles. Então Jesus, ele deseja para os discípulos a sua paz, a paz que acalma, a paz que tranquiliza, a paz que faz novamente os discípulos focarem naquilo que é essencial, naquilo que o Senhor tinha falado para eles. A paz que tira o medo, a paz que tira o susto, a paz que dá a certeza: o Senhor está comigo. Essa paz que Jesus deseja para eles é a paz que Ele também deseja para cada um de nós. Aquela paz lá quando os discípulos estavam naquele barco na hora da tempestade, que Jesus queria que eles entendessem: eu estou aqui, a paz está com vocês, então não tenham medo. E essa paz que o Senhor nos deseja é para isso. Não é a ausência de problemas, mas é a certeza: o Senhor da paz está comigo. Então eu vou enfrentar e encarar esse momento difícil em paz. E Jesus então deseja para eles a paz, a tranquilidade, a certeza que era o Senhor que estava ali. Eles achavam que era um fantasma, mas o Senhor vai dizer: por que vocês estão preocupados? Por que vocês ainda têm dúvidas no coração depois de tudo que vocês viram e ouviram? E por que nós, irmãos e irmãs, andamos tão preocupados? Andamos muitas vezes aflitos. Por que nós temos tanta dúvida no coração, sendo que o Senhor está conosco? E Jesus então estende as mãos, mostra os seus pés e fala com eles: olhem aqui, olhem as minhas mãos chagadas, olhem os meus pés chagados, toquem em mim. Um fantasma não tem carne nem ossos. E Jesus mostra para os discípulos: sou eu. E esse gesto, irmãos e irmãs, não era um gesto somente para os discípulos olharem, mas era um gesto para ficar na mente dos discípulos, no coração dos discípulos, e para nós também, para que todas as vezes, nos momentos de dúvida, nos momentos de medo,
nos momentos de incerteza, quando nós estamos vacilando na fé, nós devemos olhar para o Senhor, ver as suas chagas, olhar para Jesus todo chagado e lembrar: eu não posso desistir, eu não posso desanimar, eu não posso abandonar tudo, porque eu não estou sozinho. O meu Senhor está comigo. Ele deu a vida por mim. Ele pagou o preço por mim. Então eu não posso desistir. E principalmente, eu não posso duvidar das promessas do Senhor. Eu não posso duvidar das verdades de Deus. E é justamente, meus irmãos e minhas irmãs, na hora que nós mais precisamos, é que o inimigo quer nos roubar a fé. É nas horas difíceis que nós precisamos ter a certeza que o Senhor está conosco. É na hora das tempestades. É na hora quando nós nos sentimos sozinhos. É aí que nós precisamos confiar e ter a certeza: eu não estou só. Eu não estou só. O Senhor está comigo. Jesus, então, ele se mostra para os discípulos e vai dizendo para eles: essas coisas, tudo que aconteceu comigo, eu falei com vocês quando eu estava convosco. E era preciso que tudo se cumprisse, porque se não cumprisse conforme a lei, eu não estaria finalizando a minha missão de resgatar vocês, de dar a vida por vocês. Então, naquele momento, o Senhor, ele abre a inteligência dos discípulos para que eles pudessem entender as Escrituras. A palavra de Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não é um livro qualquer. Nós só entendemos o que o Senhor quer nos falar na sua palavra com a graça de Deus, com o dom de Deus, com a inteligência que Deus nos dá, com a ação do Espírito Santo em nós. E os discípulos ainda não haviam entendido que tudo que foi falado, todas as profecias, se referiam a Jesus. E o Senhor disse: está escrito que o Cristo iria sofrer, mas está escrito também que ele ressuscitaria ao terceiro dia. O Senhor está naquele momento confirmando para os discípulos mais uma vez toda a verdade que ele já havia ensinado. E é por isso que nós profetizamos e falamos, e a igreja nos ensina. Nós não paramos no sofrimento. Nós não paramos na morte. Porque nós somos a igreja do Cristo vivo, que ressuscitou, que está vivo, que intercede por nós. O Cristo que ressuscitou e que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos sofrimentos, e por causa das suas chagas nós somos curados. Nós somos a igreja do Deus vivo. Ele vive, ele reina. E se ele está vivo, nós temos ainda mais motivos para prosseguir na nossa missão, para prosseguir no propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E o Senhor vai dizer: o Cristo que ressuscita, no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. É no nome de Jesus, é pelo nome de Jesus que a conversão e o perdão dos pecados é anunciado a todos, a todas as nações, a todos os povos, sem exceção. Jesus veio para que todos pudessem ter vida e vida em abundância. E Jesus então tem esse encontro com os discípulos, para que todo medo,
toda dúvida, toda insegurança pudesse ser dissipada. Porque Jesus tinha uma missão muito especial para os discípulos. E Ele tem uma missão muito especial para cada um de nós. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho começou a ser anunciado a partir de Pentecostes, quando os discípulos cheios do Espírito Santo abriram as portas do cenáculo e começaram a anunciar sem medo a palavra de Deus, a conversão, o arrependimento, o perdão dos pecados. E ali foi se confirmando a missão do Senhor: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E os discípulos foram enviados, não somente como missionários, eles foram enviados como testemunhas de tudo que eles viram, de tudo que eles ouviram, de tudo que eles presenciaram. E essa missão também, como nós pregamos ontem, é nossa hoje, todo batizado, de ser testemunha das maravilhas do Senhor, de ser testemunha fiel de tudo aquilo que o Senhor fez, ser testemunha das maravilhas, do poder do Senhor, de operar milagres, mas principalmente do poder do Senhor, de restaurar vidas, de curar os corações feridos, de restaurar as famílias e de fazer novas todas as coisas. É através do Senhor Jesus, que está vivo, que todo ser humano tem a oportunidade de mudar de vida. E essa mudança se dá a partir do momento que nós assumimos o nosso compromisso de evangelizar, de testemunhar e de proclamar que o Senhor está vivo. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, que alegria podemos hoje meditar essa palavra tão bendita. Hoje, Senhor, eu me coloco diante de Ti e quero apresentar a vida de cada irmão, de cada irmã. O Senhor apareceu para os discípulos para confirmar a eles a missão. E o Senhor se manifesta a nós todos os dias, através da Eucaristia. O Senhor se manifesta a nós, através da Sua palavra, e de tantas maneiras que o Senhor usa para falar conosco. Então, Senhor, abre o nosso entendimento, assim como naquele dia, pela Sua graça e pelo Seu amor, o Senhor abriu a inteligência dos discípulos. Abre, Senhor, nos dá esse dom, nos dá o dom da inteligência vindo do alto, Senhor, para que possamos compreender a Sua palavra, para que possamos compreender a Sua verdade, Senhor, e nos deixemos ser guiados e conduzidos por ela. Usa-nos, Senhor, usa-nos para ser a Sua voz, para ser as Suas mãos, para ser os Seus olhos, para ser os Seus braços. Leva-nos, Senhor, a evangelizar. Leva-nos, Senhor, sem medo, a testemunhar o Seu amor, a falar do Senhor através da nossa vida para aqueles que ainda não Te conhecem, na nossa casa, no trabalho, na escola, na faculdade, com os vizinhos. Que nós possamos, Senhor, ser homens e mulheres que Te amam de verdade, porque o Senhor não nos negou nada, inclusive a Sua própria vida. E que nós, Senhor, sejamos canal de evangelização, de mudança e de transformação de muitas vidas, para a glória do Seu santo nome. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos
e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.